O tema da nossa aula de hoje é o Espírito Santo e a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa A Fé Explicada. Meu nome é Leonardo, sou seminarista do 2º ano de Teologia aqui na Diocese de Patos de Minas. O tema da nossa aula de hoje é o Espírito Santo e a graça. E uma grande pergunta que nós devemos nos fazer é: nós conhecemos o Espírito Santo? Esta problemática, ela já está viva desde os primórdios da fé. E eu gostaria de lhe convidar a pegar a Sagrada Escritura no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, aonde o início deste capítulo, nesta viagem de Paulo vai dizer o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Este pequeno trecho dessa passagem do livro dos Atos dos Apóstolos vai ser a palavra que vai iluminar a nossa caminhada, nossa reflexão no dia de hoje. Quem é o Espírito Santo? Já de antemão gostaria de lembrarmos que esta aula tem que ser para nós uma motivação para refazermos algumas considerações que fazemos sobre o Espírito Santo. E a primeira e mais importante delas é que nós devemos um pouco parar de falar do Espírito Santo para começarmos a falar a partir do Espírito Santo. Porque é só quando falamos a partir do Espírito que podemos falar do Espírito. E nosso tema de hoje quer nos levar por um caminho onde vamos compreender qual é a graça que o Espírito Santo manifesta na vida de cada um de nós e como esta graça atua junto de nós. Essa graça que vem do Espírito Santo. E para nós começarmos nossa reflexão, gostaria de fazer uma pequena retomada daquilo que já foi trabalhado nestes vídeos, que já foi trabalhado em um dos capítulos da Fé Explicada, que é uma pequena retomada da doutrina sobre a Trindade. Nós devemos lembrar e sempre afirmar que professamos a nossa fé em um Deus uno e trino. Um Deus que é único, mas que na sua unidade, na sua essência, Ele é 3 pessoas.
Mas essas três pessoas não são pessoas diferentes, mas são formas no qual Deus se manifesta e formas no qual Deus age. Gostaria de colocar para vocês que Deus tem um conhecimento de si de forma perfeita, algo que nós não temos. Nós não podemos conhecer Deus de forma perfeita, porque entre Deus e homem existe aquilo que podemos chamar de diferença ontológica fundamental, ou seja, uma diferença de essência. Temos a essência do Criador e a essência humana criada. E por sermos criados, nós não podemos compreender em plenitude a essência do Criador. E essa essência do Criador, este conhecimento que o Criador tem de si, ele é vivo. Vivo por quê? Porque existe e se mostra de forma perfeita para nós. E a perfeição deste conhecimento vivo, nós temos na imagem de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e que a partir da sua encarnação no meio de nós, nos permite conhecer um pouco de Deus. Por isso que nós temos uma afirmação fundamental, que tudo aquilo que nós sabemos, sabemos porque Cristo nos revelou de Deus. Então, Cristo é a imagem viva que revela a perfeição de Deus. Mas entre esta imagem de Deus que é Pai, que é conhecimento perfeito, que é a realidade perfeita e viva, e Cristo que é a manifestação, que é a representação dessa imagem perfeita, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que permite a relação do Pai com o Filho. Lembremos daquela analogia simples. Se tem Pai, se há o título de Pai, é porque existe o Filho. E se há o Filho, é porque existe o Pai. E o Espírito Santo nessa relação entre Pai e Filho é justamente essa relação. Aquilo que permite haver Pai e Filho é a presença do Espírito Santo. Por isso que é sempre importante nós concebermos Pai, Filho e Espírito Santo como uma unidade perfeita, possuidora de uma mesma natureza divina, mas que se manifesta e se mostra de formas diferentes. Por exemplo, nós sempre atribuímos a função de criar ao Pai. Mas não é o Pai que cria, é a Trindade, é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que cria. Mas nós dizemos que criar é mais apropriado à pessoa do Pai. O Filho nós conhecemos como aquele que é o Redentor, aquele que nos redime pela sua paixão, morte e ressurreição, nos redime do pecado que até então Adão tinha deixado para nós como herança. E Cristo, pela sua paixão e ressurreição, nos devolve a dignidade de criaturas e filhos de Deus. Então, não é só Cristo que nos redime, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é mais apropriado dizer que esta função de redimir é do Filho. E o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Mas o que é esse santificar? O santificar do Espírito Santo é a forma no qual Deus continua como presença no meio de nós. Se nós pensarmos de forma separada, isso às vezes tem até mais força para entender. Deus nos cria, nós nos afastamos desta criação perfeita de Deus pelo pecado, Cristo nos redime e pelo Espírito Santo nós temos dentro de nós a permanência de Deus para sempre voltarmos ao plano original da criação que Deus tinha quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando dizemos que é mais apropriado dizer que a função de criar é melhor para o Pai, nós estamos querendo dizer que este apropriado
ele é apenas assim em um nível simbólico, em um nível de função. Pensemos o seguinte: um pai e uma mãe que têm um filho. O pai pode dar de mamar ao filho com a mamadeira, mas é mais apropriada a quem? A mãe. Por quê? Porque é a mãe que tem, por exemplo, na sua constituição fisiológica, a fonte do melhor leite que pode nutrir o filho. O pai pode fazer isso? Pode, através do leite que nós tiramos da vaca, colocamos lá na mamadeira, alimenta o filho. Agora na mãe não, é muito mais apropriada a mãe. Por quê? Porque faz parte da fisiologia da mãe fazer aquilo. Então, é a partir desta compreensão daquilo que é a Trindade, aquilo que é Deus em sua essência, uno e trino, indivisível e de forma única, que nós podemos compreender mais sobre o Espírito Santo. Então, a título de síntese de conclusão, lembremos: por mais que nós professemos a fé em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo aquilo que acontece a partir de Deus acontece a partir da própria Trindade. Não é só Deus Pai que age, não é só Deus Filho que age, não é só Deus Espírito Santo que age, mas é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tendo visto isso, que esta forma de compreender a Trindade, nós vamos falar então agora do Espírito Santo. O Espírito Santo enquanto aquele que é permanência em nós. E eu gostaria de lembrar a compreensão que nós temos, por exemplo, do Espírito na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, por exemplo, nós podemos compreender Deus com duas palavras. A primeira é ruá, palavra de origem hebraica, e a segunda é pneuma, palavra de origem grega. Ruar e pneuma, em alguns momentos, podem representar a mesma coisa. Mas o que é mais importante para nós do que o que significa cada palavra é que ruar e pneuma manifestam o Espírito de Deus enquanto presença. Ou seja, pelo Espírito, pelo ruar, pelo sopro, por este vento que essas palavras querem significar, Deus se faz presença. É claro que no Antigo Testamento nós ainda não temos uma compreensão da Trindade. Mas já desde todo sempre o Espírito Santo está junto de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo também é Deus. Por isso que nós professamos na nossa fé que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. E não só do Pai e não só do Filho, mas do Pai e do Filho. Mostrando assim que há dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo esta unidade. Então, no Antigo Testamento, este Espírito, este sopro, essa presença de Deus, ela se mostra de várias formas, como, por exemplo, se nós pegarmos lá no livro dos Juízes. É o Espírito de sabedoria de Deus que suscita os juízes para defender e para interceder pelo povo de Israel que naquele momento sofre. Na literatura sapiencial, nós vamos entender que o Espírito, que a sabedoria é este Espírito que está na própria lei. E nos livros proféticos, é a sabedoria de Deus. É o Espírito que fala pela boca do profeta. E a partir disso, a compreensão que nós temos no Novo Testamento é o Espírito Santo que está sobre Jesus, enquanto presença e como aquele que manifesta os dons. São Paulo vai ser aquele que vai melhor desenvolver essa doutrina sobre o Espírito Santo, ao colocar que o Espírito Santo é aquele que dá os dons, aquele que suscita os dons. Mas para nós, depois de vermos assim de forma bem sintética como que esse Espírito é visto na Sagrada Escritura,
nós podemos chegar àquilo que é o mais importante, que o Espírito Santo, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é a fonte e o provedor de dons e da graça. E é sobre a graça que eu quero agora chamar a sua atenção para a nossa reflexão. E a pergunta inicial poderia dizer: o que é graça? Muitas podem ser as definições de graça. Muitos são os contextos que nós podemos utilizar a palavra graça, como, por exemplo, o contexto que graça é uma forma de encanto. Quando utilizamos uma expressão como aquela mulher é cheia de graça. Aquela mulher, ela é cheia de encantos. Mas o sentido no qual nós queremos compreender de graça é muito maior. A graça na qual nós professamos na fé da igreja é a graça que é um dom de Deus. Mas não é apenas um dom de Deus, um simples dom. Porque, por exemplo, a vida é um dom de Deus. É um dom natural, que está com o homem a partir do momento que ele é criado. E a graça, ela é mais que um dom natural. Por que ela é mais que um dom natural? Porque os dons naturais são dons no qual o homem tem direito. A graça não é um dom na qual o homem tem direito. A graça, ela é sobrenatural. Por quê? Porque ela é dom dado por Deus, independente da natureza. É um dom que nos é infuso pelo próprio Deus. Por isso que é importante sempre termos essa diferença. A vida, ela é um dom, sim, mas é um dom natural. A graça é também um dom, mas é um dom sobrenatural. O que quer dizer um dom sobrenatural? É um dom misterioso? Não. O dom sobrenatural é aquele que está para além das forças humanas. É aquele que parte do próprio Deus. É aquele que tem sua origem em Deus. Tendo visto isso, a graça, ela é um daqueles dons invisíveis. Nós não podemos ver a graça. Nós não podemos pegar a graça. Por quê? Porque ela é um dom invisível, que acontece aonde? Na alma. Enquanto que os dons naturais acontecem no corpo, como, por exemplo, o dom de cantar, que é um dom natural, o dom de uma pintura, de fazer obras de arte, é um dom natural. Nem todo mundo nasceu para fazer obras de arte, nem todo mundo nasceu para cantar, nem todo mundo nasceu para pintar de forma bela. Todo mundo pode pintar uma tela, mas nem todos vão pintar de forma bela. Então, estes dons naturais, eles estão relacionados principalmente com o corpo. Agora, o dom da graça, que é sobrenatural e invisível, está diretamente relacionado quê? Com a alma. E estando relacionado diretamente com a alma, está relacionado com a nossa interioridade e da nossa interioridade que se relaciona com Deus. Tá, tendo visto isso, então para que serve esse dom sobrenatural que é a graça? Esse dom sobrenatural que é a graça nos serve principalmente para a nossa salvação. E aqui eu já faço uma afirmação que às vezes pode soar estranha e meio que forte, é que sem o dom da graça, ninguém pode ser salvo. Por quê? Porque a salvação não é mérito nosso, é mérito de Deus. É Deus quem nos dá a salvação. É claro que exige de nós cooperação, mas primeiro é dom de Deus ser salvo. E a partir deste dom de Deus, que é o dom da salvação e no qual nós somos colaboradores, a necessidade da graça. E só pela graça nós vamos alcançar esta salvação. Por isso que o catecismo vai afirmar para nós
que a graça é um dom de Deus, sobrenatural, interior, que nos é concedido pelos méritos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Se você não entender nada da nossa aula de hoje e entender essa pequena frase que nós acabamos de ler agora, está ótimo. Repito, a graça é um dom de Deus, sobrenatural e interior, que nos é concedido por Jesus Cristo para a nossa salvação. Pela graça que nós alcançamos a nossa salvação.